Ok, a gente está bem próximo do lançamento do Resident Evil 9. E sim, isso é muito bom. E por um lado também é negativo, porque já começaram a surgir alguns spoilers na internet. Muita gente divulgando como que vai ser o final do jogo e dando aquelas informações básicas para estragar a experiência de quem fez a pré-venda do game, não é mesmo? E assim, cara, já adiantando os spoilers, todo mundo já sabe, cara, o CJ aparece no jogo, a Lucia e o Jason também, e no fim é anunciado que a Capcom fechou uma parceria com a Rockstar Games e que esse é o real motivo do novo adiamento do GTA 6. Tá bom, brincadeiras à parte, enfim. Eu acho muito engraçado, cara, a reação que a internet tem quando a gente vê o spoiler de algo. Porque assim, nós temos duas reações. A primeira e a mais comum é o ódio no geral. Todo mundo fica bravo, né? Porque, enfim, os caras tomou spoiler, né? Então como é que os caras vão ficar putos? E de outro lado, nós temos o pessoal que não se importa, ou que ainda por cima busca o spoiler. E assim, eu acho, cara, que isso gera uma discussão interessante, que é do, será que o spoiler realmente afeta a nossa gameplay? Será que o spoiler afeta tanto assim a nossa experiência com o jogo? E eu tenho certeza que muitas pessoas devem estar pensando em agora, como assim, Major? É claro que impacta. Eu vou saber o que vai acontecer no jogo, eu vou saber de tudo, toda a minha experiência vai ser impactada. Ou seja, como dizia Schopenhauer, a expectativa do prazer às vezes é maior do que o próprio prazer, porque quando a gente espera e anseia por algo, a gente cria uma expectativa naquilo que muitas das vezes chega a ser surreal. Eu percebo isso muito em jogos de videogame, mas eu também percebo um pouco o inverso, porque na maioria dos casos a gente meio que não liga pro spoiler e meio que a gente sabe que isso não vai afetar a nossa experiência. Como assim, Major? Eu acho que um dos melhores exemplos disso é o Red Dead Redemption 2, tá? Todo mundo sabe como que é o final do jogo, todo mundo sabe o que acontece com o protagonista e todo mundo sabe qual é o desfecho daquela trama. Mas mesmo assim as pessoas ainda jogam, se emocionam, zeram e meio que assim, eu acho que o caso do Red Dead 2 é um caso engraçado, porque o fato de todo mundo saber o que acontece no final do jogo é o que reforça o laço de muitas pessoas com o game. Eu penso que assim, se você joga o Red Dead sem saber o que acontece no final, é emocionante, é, mas quando você sabe o que acontece, chega a ser mais emocionante ainda, porque você cria um vínculo e um laço muito maior com o personagem. E querendo ou não saber o que acontece é um spoiler, mas meio que isso não afeta a sua experiência. Isso faz você meio que criar uma visão diferente do game. Eu acho isso muito interessante. E em alguns casos também acontece o oposto, que o spoiler meio que gera um ódio, sabe, nas pessoas, que eu acho que é o caso do The Last of Us Parte 2. Todo mundo já sabe o que acontece no começo do jogo. E algumas pessoas ignoram isso, agora as outras têm um ódio profundo e mortal. Ou seja, cada tipo de spoiler gera um sentimento em específico, mas meio que eu observei uma coisa no Resident Evil 9, que o spoiler que o pessoal recebeu do jogo meio que dividiu um pouco as opiniões, porque de um lado tivemos as pessoas que gostaram, né, e acharam legal receber spoiler, por mais incrível que seja, e do outro lado tivemos as pessoas que acharam isso uma ofensa mortal. Inclusive, cara, com o diretor do Resident Evil 4, né, desejando anos e anos de azar para quem deu spoiler do game. E assim, eu acho isso interessante, cara, porque casa perfeitamente com a frase de Schopenhauer. É simplesmente a expectativa. Tudo, cara, é em torno de expectativa. Por que, que o spoiler de The Last of Us quebrou tanta internet e fez tantas pessoas odiarem aquele jogo? Porque a expectativa que as pessoas tinham para The Last of Us 2 era uma, e o que foi entregue no game foi uma coisa completamente diferente. Ou então em Red Dead Redemption 2, a expectativa que as pessoas tinham para o jogo era uma, mas a Rockstar Games conseguiu entregar algo muito melhor
e mais emocionante ainda. Então, no fim, meio que as pessoas não se importaram. O spoiler reforçou ainda mais o sentimento que as pessoas tinham por aquele jogo. E no Resident Evil 9 eu percebo exatamente isso. As pessoas criaram e as pessoas têm uma expectativa com esse game, mas meio que o spoiler por um lado e por um outro, ele distorce a expectativa que as pessoas têm e ele cria uma outra completamente diferente, o que gera um ódio imediato. Então eu creio que foi por causa disso que o spoiler do Resident Evil 9 foi tão mal aceito, porque muitas pessoas estavam e ainda estão com uma certa expectativa do jogo. E querendo ou não, spoiler e a quebra dessa emoção e dessa expectativa é simplesmente, cara, algo melancólico e que para alguns vai estragar a experiência, mas para outros só vai ser algo comum. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você se importa com spoiler ou para você não faz a menor diferença? O que importa mesmo é jogar o jogo. Fique com Deus, um abraço para todos e fui.